O que acabou de acontecer no Monte do Templo, em Jerusalém, desafia toda a lógica política e histórica dos últimos 2000 anos. Pela primeira vez desde a destruição do Segundo Templo no ano 70 d.C., algo considerado absolutamente impossível acaba de se tornar realidade diante dos nossos olhos. Este não é mais um evento político comum, não é mais uma tensão passageira no Oriente Médio. O que testemunhamos nas últimas semanas é a materialização literal de profecias milenares que estavam adormecidas nas páginas das Escrituras, esperando um momento exato para se cumprirem. E esse momento chegou. Os rabinos estão em estado de choque, os líderes islâmicos estão perplexos, e o mundo observa, sem compreender completamente a magnitude profética do que está se desenrolando neste momento. Se você sempre se perguntou quando as profecias do fim dos tempos começariam a se manifestar de forma inegável, a resposta está aqui, agora, neste vídeo. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar vai mudar completamente sua compreensão sobre o tempo em que estamos vivendo. Os sinais não são mais sussurros distantes, eles são alarmes ensurdecedores. Nas primeiras horas da manhã do último mês, algo inédito aconteceu no local mais disputado e sagrado do planeta Terra, o Monte do Templo em Jerusalém. Segundo fontes locais e testemunhas oculares que conseguiram registrar os momentos iniciais, um grupo de judeus ortodoxos e ativistas do movimento do templo conseguiu realizar pela primeira vez em décadas um ritual de sacrifício simbólico dentro da área do monte. Isso pode não parecer muito para quem não conhece a situação, mas deixe-me explicar por que isso é absolutamente revolucionário e profeticamente devastador. O Monte do Templo é administrado há séculos por uma autoridade islâmica conhecida como Waqf. Desde 1967, quando Israel reconquistou Jerusalém na Guerra dos 6 Dias, um acordo tácito foi mantido. Israel controla a segurança externa, mas o Waqf controla o acesso religioso. Judeus podem visitar o monte, mas com restrições severas. Eles não podem orar visivelmente, não podem portar objetos religiosos e certamente não podem realizar qualquer tipo de ritual ou sacrifício. Essa proibição tem sido mantida rigidamente por quase 60 anos, até agora. O que testemunhas relatam é que durante um horário de visitação aparentemente normal, um grupo coordenado de ativistas entrou no complexo carregando pequenos itens rituais escondidos. Em um canto específico da área norte do monte, longe da mesquita de Al-Aqsa, mas dentro dos limites do complexo sagrado, eles realizaram uma cerimônia rápida que incluiu a queima de incenso, a recitação de orações antigas em hebraico e, mais chocante ainda, o derramamento ritual de vinho e azeite sobre uma pedra, que, segundo eles, marca o local exato onde ficava o altar de sacrifícios do antigo templo. A segurança israelense chegou minutos depois e deteve os envolvidos, mas o ato já havia sido consumado. E mais importante, o ato foi filmado e transmitido ao vivo para milhares de pessoas em Israel e ao redor do mundo. O vídeo se espalhou como fogo nas redes sociais. Rabinos ortodoxos que tradicionalmente se opõem a qualquer ação no monte até a vinda do Messias ficaram divididos. Alguns condenaram o ato como precipitado e perigoso. Outros, porém, viram algo diferente. Eles viram um sinal de que o tempo está maduro, de que a restauração está próxima. Mas não foi apenas o ritual em si que chocou o mundo, foi a reação que se seguiu. Normalmente, um incidente como esse provocaria protestos massivos, violência nas ruas, denúncias internacionais e uma crise diplomática imediata. Mas algo estranho aconteceu desta vez. A resposta foi contida, quase silenciosa. O Waqf emitiu uma declaração formal de protesto, como esperado, mas sem a fúria habitual. Os líderes palestinos condenaram o ato, mas sem convocar grandes manifestações. E o mais surpreendente de tudo, os países árabes, que normalmente são os primeiros a condenar qualquer ação israelense no Monte do Templo, permaneceram praticamente em silêncio. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, países que assinaram acordos de paz recentes com Israel, mal mencionaram o incidente. É como se uma porta que estava trancada por 2000 anos tivesse se aberto, uma pequena fresta. E agora, aqueles que entendem as profecias sabem, quando essa porta começa a se abrir, ela não se fecha mais. Fontes dentro do movimento do templo em Israel confirmam que este não foi um ato isolado de fanáticos. Foi planejado cuidadosamente durante meses,
coordenado com elementos dentro do governo israelense que são favoráveis à reconstrução do terceiro templo. Há rabinos envolvidos que estudaram as leis de pureza ritual durante décadas, preparando-se para este momento. Há arquitetos que já desenharam as plantas do novo templo. Há artesãos que estão fabricando os utensílios sagrados descritos no livro de Êxodo. Há institutos dedicados exclusivamente a treinar a próxima geração de sacerdotes levitas. E mais impressionante ainda, há uma novilha vermelha, um animal raro mencionado em Números capítulo 19, que foi criada especificamente para o ritual de purificação necessário antes que o serviço do templo possa ser retomado. Tudo isso não é teoria da conspiração. São fatos verificáveis, projetos reais, investimentos de milhões de dólares. A infraestrutura para o terceiro templo está pronta, a vontade política está se alinhando. E agora, pela primeira vez, uma ação concreta foi realizada no próprio monte. O que torna este evento ainda mais significativo é o momento em que aconteceu. Estamos em um período de transformação geopolítica sem precedentes no Oriente Médio. Israel nunca esteve tão forte militarmente, nunca teve tantos aliados árabes e nunca teve um governo tão favorável à causa do templo. Ao mesmo tempo, a sociedade israelense está passando por uma mudança geracional. A geração secular que fundou o Estado de Israel e que via a religião com ceticismo está envelhecendo. Uma nova geração, mais religiosa, mais nacionalista, mais conectada com as raízes bíblicas, está assumindo posições de poder no exército, no governo, na mídia. E essa geração não vê a reconstrução do templo como um sonho distante. Eles veem como um objetivo alcançável, como um dever sagrado, como a próxima etapa da redenção nacional de Israel. Agora, deixe-me fazer a conexão que muitos estão evitando fazer. A conexão que une este evento com as profecias mais antigas e poderosas das Escrituras. Porque o que aconteceu no Monte do Templo não é apenas notícia política. É o cumprimento literal de palavras pronunciadas há mais de 2.500 anos por profetas que viram este exato momento através dos olhos do Espírito. Vamos começar com o profeta Daniel. No capítulo 9, versículos 24 a 27, Daniel recebe a revelação das 70 semanas, uma profecia matemática precisa que detalha o cronograma dos eventos que levariam à primeira vinda do Messias e, mais importante ainda, aos eventos que precederiam sua segunda vinda. No versículo 27, Daniel escreve: "Ele fará um acordo com muitos por uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta." Esta passagem fala de um líder futuro que fará uma aliança com Israel, um acordo de paz. E durante este período de 7 anos, ele permitirá que os sacrifícios sejam retomados. Mas no meio deste período, ele trairá Israel, profanará o templo e estabelecerá o que Jesus chamou de a abominação desoladora. Aqui está o ponto crucial. Para que essa profecia se cumpra, precisa existir um templo funcionando em Jerusalém. Precisa haver sacrifícios acontecendo. E para que isso ocorra, algo precisa mudar drasticamente na situação atual do Monte do Templo. Durante séculos, estudiosos da Bíblia olharam para essa profecia e se perguntaram: como isso seria possível? Como, em um mundo dominado pelo Islã, com mesquitas construídas sobre o local do templo, com tensões religiosas extremas, Israel conseguiria reconstruir o templo? Parecia impossível. Até agora. O que testemunhamos no Monte do Templo é o primeiro movimento concreto na direção dessa realidade profética. É a primeira vez que o impossível começa a parecer possível. Vamos para outro texto profético fundamental, Apocalipse capítulo 11. Nos primeiros versículos, João recebe uma visão do templo durante o período da tribulação. Ele escreve: "Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: levanta-te e mede o templo de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas não meças o pátio exterior do templo, deixa-o de fora, pois foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Preste atenção no detalhe. Existe um templo funcional com um altar de sacrifícios, onde a adoração está acontecendo. Ao mesmo tempo, o pátio exterior está sob controle gentil.
Isto significa que, profeticamente, não é necessário destruir as mesquitas para reconstruir o templo. É possível uma coexistência temporária, onde o templo judeu funciona na área onde ficava o lugar santo e o lugar santíssimo, enquanto o pátio exterior, onde hoje estão as mesquitas, permanece sob controle islâmico. Estudos arqueológicos recentes sugerem que essa configuração é não apenas possível, mas geometricamente viável. O Domo da Rocha, a estrutura islâmica dourada, pode estar localizado sobre o antigo pátio dos gentios, não sobre o lugar santo. Isso significa que o templo pode ser reconstruído ao norte do domo, sem precisar tocá-lo. E há ainda outra profecia crucial em Zacarias capítulo 14. Esta passagem descreve os eventos da segunda vinda de Cristo e a batalha final de Armagedon. Mas antes disso acontecer, o profeta descreve um cenário onde Jerusalém está dividida, sitiada, e onde o Monte das Oliveiras se parte em dois quando o Messias coloca seus pés sobre ele. Mas o versículo 21 diz algo extraordinário. Naquele dia não haverá mais cananeus na casa do Senhor dos Exércitos. A palavra cananeus aqui é traduzida em algumas versões como mercadores ou profanos. O ponto profético é este: no tempo do fim, haverá uma purificação do monte do templo. Haverá uma remoção daqueles que não têm direito de estar ali, e o serviço do templo será restaurado em santidade. O ritual realizado no monte do templo no mês passado, por mais pequeno e simbólico que tenha sido, é a primeira manifestação física desta restauração profetizada. Jesus Cristo mesmo, quando questionado pelos discípulos sobre os sinais de sua volta e do fim dos tempos, apontou diretamente para o templo. Em Mateus 24, versículo 15, ele diz: "Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda." Jesus está confirmando a profecia de Daniel. Ele está dizendo que haverá um templo no lugar santo e que este templo será profanado pelo anticristo no meio da tribulação. E ele adiciona uma instrução urgente: quem lê, entenda. Isso significa que aqueles que estão atentos aos sinais devem discernir o tempo em que vivem, devem reconhecer os padrões proféticos se desenrolando ao seu redor, e devem responder com vigilância e preparação espiritual. O ritual no monte do templo é exatamente o tipo de sinal que Jesus nos instruiu a observar. E não podemos ignorar o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo está corrigindo uma confusão na igreja de Tessalônica sobre a volta de Cristo. Alguns pensavam que o dia do Senhor já havia chegado. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Mais uma vez, a profecia pressupõe um templo, um santuário de Deus em Jerusalém, onde o anticristo entrará e se proclamará Deus. Esse evento, chamado de a Abominação da Desolação, é o ponto de virada da segunda metade da tribulação. E para que isso aconteça, o templo precisa estar de pé e funcionando. Agora vamos conectar o que está acontecendo hoje com o panorama profético completo. Porque o ritual no Monte do Templo não é um evento isolado, é parte de um padrão muito maior de sinais convergentes que estão se acelerando em nossa geração. E essa convergência é o que torna este momento único na história. Nunca antes na história humana tantas profecias bíblicas estavam se cumprindo simultaneamente. Vou mostrar a você um por um. Primeiro, o sinal mais óbvio: Israel existe. Depois de quase 2000 anos de dispersão, perseguição, exílio e tentativas de extermínio, o povo judeu retornou à sua terra, restaurou sua nação e ressuscitou sua língua morta. Isso em si é um milagre profético sem paralelo na história. Ezequiel 37 descreve a visão do Vale de Ossos Secos, onde Deus promete trazer Israel de volta à vida. No versículo 21, Deus diz: "Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os trarei à sua própria terra."
Isso aconteceu diante dos nossos olhos entre 1948 e hoje. Israel está de volta. E mais do que isso, Jerusalém está sob controle judeu pela primeira vez desde o ano 70 DC. Segundo sinal, os acordos de Abraão e a normalização das relações entre Israel e os países árabes. Durante décadas, a hostilidade árabe-israelense parecia intransponível. Mas nos últimos 5 anos, vimos Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Sudão e outros estabelecerem relações diplomáticas completas com Israel. E há negociações secretas acontecendo agora mesmo com a Arábia Saudita, o líder do mundo islâmico sunita. Isso está criando exatamente o tipo de ambiente político que Daniel profetizou. Um líder futuro que fará uma aliança com muitos, não com todos, mas com muitos. Uma coalizão de nações que permitirá a reconstrução do templo como parte de um acordo de paz abrangente. Essa realidade parecia ficção científica há 10 anos. Hoje é diplomacia real. Terceiro sinal: a ascensão geopolítica de Rússia, Irã e Turquia. Ezequiel 38 e 39 profetizam sobre uma invasão futura de Israel liderada por Gog, da terra de Magog, junto com Pérsia, Cuxi, Put, Gomer e a casa de Togarmá. Estudiosos identificam essas nações antigas como Rússia, Irã, Sudão, Líbia, partes da Turquia e repúblicas da Ásia Central. E o que vemos hoje? Exatamente essa aliança se formando. Rússia e Irã têm uma aliança militar profunda, consolidada na Guerra da Síria. Turquia está se distanciando da OTAN e se aproximando dessa coalizão. E todos esses países compartilham uma hostilidade comum em relação a Israel. A configuração profética está completa. A aliança de Ezequiel 38 existe agora, pela primeira vez na história. Quarto sinal: a obsessão global com Jerusalém. Zacarias 12, versículo 3 diz: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Observe a linguagem. Jerusalém se torna um fardo, um problema intratável, que fere todos que tentam resolvê-lo. E isso é exatamente o que vemos. A questão de Jerusalém domina a diplomacia internacional. As Nações Unidas aprovaram mais resoluções condenando Israel do que qualquer outro país na história. A cidade mais pequena do mundo gera a maior parte das tensões geopolíticas globais. Isso não é natural, é profético. O mundo inteiro está obcecado com Jerusalém exatamente como as Escrituras predisseram. Quinto sinal: o movimento global do templo está mais forte do que nunca. Não são mais apenas rabinos marginais sonhando com a restauração. É um movimento organizado, financiado, apoiado por partidos políticos no poder. O Instituto do Templo em Jerusalém já recriou mais de 60 utensílios sagrados usados no templo, incluindo o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e até as vestes sacerdotais. Eles estão literalmente prontos para inaugurar o serviço do templo. Há escolas rabínicas treinando jovens Coanim, descendentes da linhagem sacerdotal de Arão, nas leis complexas do serviço do templo. Eles praticam os sacrifícios usando modelos e simulações. E há farmas especializadas criando animais kosher para os sacrifícios, incluindo as novilhas vermelhas mencionadas. A infraestrutura está completa, a teologia está definida. Só faltava a oportunidade política. E agora, com o ritual no Monte do Templo, essa oportunidade está começando a se abrir. Sexto sinal: a preparação tecnológica para o sistema do Anticristo. Apocalipse 13 descreve um sistema global onde ninguém pode comprar ou vender sem a marca da besta. Durante séculos, isso parecia impossível de implementar. Como controlar todas as transações econômicas do planeta? Mas agora, com a tecnologia digital, moedas digitais de bancos centrais, identificação biométrica, vigilância por inteligência artificial e redes de comunicação globais instantâneas, esse sistema não só é possível, como está sendo construído ativamente. A China já implementou um sistema de crédito social que restringe o acesso de cidadãos a serviços com base no comportamento.
A União Europeia está lançando identidades digitais obrigatórias. Bancos centrais em dezenas de países estão testando moedas digitais que eliminam dinheiro físico e permitem controle total sobre transações. A infraestrutura tecnológica para o reino do Anticristo existe agora pela primeira vez na história humana. Sétimo sinal: a apostasia na igreja e o aumento do engano espiritual. Paulo profetizou em 1 Timóteo 4 que nos últimos tempos haveria uma apostasia, pessoas se desviariam da fé e seguiriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E o que vemos hoje? Denominações inteiras abandonando doutrinas fundamentais do cristianismo. Igrejas ordenando o que a Bíblia condena. Teologias que negam a exclusividade de Cristo, a realidade do inferno, a autoridade das Escrituras. E, ao mesmo tempo, um crescimento explosivo de espiritualidade falsa, misticismo oriental, nova era, bruxaria moderna, apresentada como empoderamento feminino. O cenário espiritual está sendo preparado para o surgimento do falso profeta que acompanhará o anticristo. Oitavo sinal: a explosão do conhecimento e da capacidade de viajar. Daniel 12, versículo 4 diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e a ciência se multiplicará. A palavra hebraica traduzida como esquadrinharão também pode significar correrão de um lado para o outro. E o que caracteriza nossa era? Conhecimento duplicando a cada poucos anos. Informação instantânea acessível a bilhões de pessoas através de smartphones. E capacidade de viajar que permite atravessar continentes em horas. No tempo de Daniel, a maioria das pessoas nascia, vivia e morria na mesma aldeia. Hoje, milhões cruzam fronteiras diariamente. A profecia está cumprida. Nono sinal: a convergência de pragas, desastres naturais e instabilidade global. Jesus disse em Lucas 21 que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Nos últimos anos, vimos pandemias globais, tsunamis devastadores, terremotos recordes, furacões sem precedentes, secas extremas, incêndios florestais massivos. E a ansiedade global está em níveis históricos. Organizações de saúde mental relatam uma epidemia de ansiedade e depressão, especialmente entre jovens. O medo e a perplexidade que Jesus profetizou são realidades cotidianas agora. E décimo sinal, talvez o mais significativo de todos: a geração que viu o renascimento de Israel ainda está viva. Jesus disse em Mateus 24, versículo 34, Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A palavra geração aqui tem sido debatida por estudiosos, mas muitos acreditam que se refere à geração que veria o cumprimento dos sinais iniciais, particularmente o renascimento de Israel. Se definirmos uma geração como 70 a 80 anos, conforme Salmos 90, e se considerarmos 1948 ou 1967 como os marcos iniciais, estamos exatamente dentro dessa janela profética. O relógio está avançando, e o ritual no Monte do Templo é um alarme soando que nos diz o tempo está se esgotando. Todos esses sinais, cada um poderoso por si só, estão acontecendo simultaneamente pela primeira vez na história. É como se múltiplas linhas de tempo proféticas que corriam paralelas por séculos estivessem convergindo para um único ponto. E esse ponto é agora, é a nossa geração, é o momento em que vivemos. O ritual no Monte do Templo não é uma curiosidade histórica, é a confirmação de que entramos na contagem regressiva final para os eventos descritos nas profecias de Daniel, Ezequiel, Zacarias, Jesus e João. A porta que estava trancada começou a se abrir. E uma vez aberta, os eventos proféticos começam a se desenrolar com velocidade crescente. Estamos testemunhando em tempo real a preparação do palco para os últimos dias da história humana antes da volta de Cristo. Então, o que significa tudo isso?
Significa que o que aconteceu no Monte do Templo é muito mais do que um ato de ativistas religiosos. É um sinal dos templos. É uma confirmação de que as profecias não são mitos antigos ou metáforas espirituais. São realidades históricas que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O evento que parecia impossível aconteceu. A primeira cerimônia ritual no Monte do Templo em quase 2000 anos foi realizada. E isso significa que a próxima fase da história profética está começando. O templo será reconstruído. Não sabemos exatamente quando, mas sabemos que está no horizonte próximo. E quando o templo for reconstruído, as profecias de Daniel, Paulo e João começarão a se cumprir com precisão matemática. O líder mundial que fará aliança com Israel surgirá. O acordo de 7 anos será assinado. Os sacrifícios serão retomados. Então, no meio desse período, a traição acontecerá, a abominação será estabelecida e o mundo entrará na tribulação final. Este é o cenário que as Escrituras pintam, e cada peça desse quebra-cabeça está sendo colocada no lugar agora. Não estou fazendo sensacionalismo, não estou especulando datas. A Bíblia é clara, ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Cristo. Mas Jesus também disse que conheceríamos a estação, que veríamos os sinais, e que quando víssemos essas coisas começando a acontecer, deveríamos erguer nossas cabeças, porque nossa redenção estaria próxima. E os sinais estão aqui. Eles não são mais profecias futuras, são manchetes atuais. O impossível está acontecendo, a profecia está viva. Então, o que devemos fazer? Primeiro, precisamos acordar espiritualmente. Muitos cristãos estão dormindo, entorpecidos pelas distrações da vida cotidiana, inconscientes da hora profética em que vivemos. Jesus advertiu sobre isso. Ele disse que sua volta seria como nos dias de Noé, quando as pessoas estavam comendo, bebendo, casando, construindo, sem perceber o julgamento que se aproximava até que foi tarde demais. Não podemos permitir que isso aconteça conosco. Precisamos estar alertas, vigilantes, espiritualmente acordados para os sinais ao nosso redor. Segundo, precisamos fortalecer nossa fé e nosso relacionamento com Cristo. Os tempos que estão vindo serão de provação intensa, engano espiritual sem precedentes, pressão para comprometer nossa fé, perseguição crescente. Só aqueles que estão firmados na palavra de Deus e têm uma fé genuína e profunda em Jesus Cristo conseguirão permanecer firmes. Este não é tempo para um cristianismo superficial ou nominal, é tempo para radicalidade espiritual. Terceiro, precisamos compartilhar o Evangelho com urgência. Se as profecias estão se cumprindo, se o tempo está se esgotando, então cada dia que passa é um dia a menos para que pessoas ao nosso redor tenham a oportunidade de conhecer a Cristo. Temos uma responsabilidade solene de alertar, de proclamar, de testemunhar. Não com arrogância ou julgamento, mas com amor e urgência. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Precisam saber que há esperança em Cristo. Precisam saber que, embora o mundo esteja entrando em tempos sombrios, há um caminho de salvação, de redenção, de escape do julgamento vindouro. Quarto, precisamos viver de forma diferente. Não podemos estar tão presos aos sistemas deste mundo que não consigamos nos libertar quando necessário. Precisamos ser sábios com nossas finanças, independentes de sistemas que podem nos controlar, preparados espiritualmente e praticamente para tempos difíceis. Não estou falando de paranoia ou extremismo. Estou falando de sabedoria bíblica, de ser prudente, de não sermos ingênuos sobre a direção que o mundo está tomando. E, finalmente, precisamos manter a esperança. Sim, tempos difíceis estão vindo. Sim, a tribulação será o período mais sombrio da história humana. Sim, haverá sofrimento, perseguição, julgamento. Mas para aqueles que estão em Cristo, o fim dessa história não é derrota, é vitória, é glorificação, é a volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o estabelecimento do reino eterno, é a renovação de todas as coisas.
Apocalipse 21 nos dá a visão final, um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo, onde não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Essa é a nossa esperança, essa é a promessa, e cada sinal profético que se cumpre nos aproxima desse dia glorioso. Então sim, esteja alerta, esteja vigilante, mas também esteja cheio de esperança e expectativa. O impossível aconteceu no Monte do Templo, e isso significa que o impossível ainda maior está por vir, a volta de Jesus Cristo em glória e poder. Agora me diga, você está prestando atenção nos sinais? Você reconhece a hora profética em que vivemos? Ou está dormindo espiritualmente, cego para o que está acontecendo ao seu redor? O ritual no Monte do Templo é um despertador tocando. É um alarme profético. É Deus dizendo à nossa geração: o tempo está perto, as profecias estão se cumprindo. Estejam prontos. A pergunta não é se essas coisas acontecerão. A palavra de Deus garante que acontecerão. A pergunta é: você estará pronto quando acontecerem? Você estará entre aqueles que reconheceram os sinais e se prepararam? Ou entre aqueles que foram pegos de surpresa? A escolha é sua, mas escolha agora, porque o tempo não espera por ninguém. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que estamos vivendo os últimos dias antes da volta de Cristo? Você vê os sinais proféticos se cumprindo ao seu redor? Compartilhe suas reflexões, suas observações, suas perguntas. Esta é uma conversa que precisamos ter como corpo de Cristo. Se este vídeo impactou você, se abriu seus olhos para a realidade profética do nosso tempo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Estaremos trazendo mais análises sobre eventos proféticos, sinais dos tempos e como devemos viver à luz da volta iminente de Cristo. Compartilhe este vídeo com sua família, seus amigos, sua igreja.